Boa noite a todos. Que o Mestre Jesus possa, neste momento, iluminar os nossos corações, amigos, que se reúnem nesta casa abençoada de José Xavier. A mensagem que trago hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 26, Dar de graça o que de graça recebemos. Não tenho nada de novo a trazer que vocês já não tenham ouvido. Mas, novamente, peço a paciência de vós para que possam escutar o que tenho a falar da nossa doutrina sobre a visão espírita. Nós temos o primeiro item, o dom de curar, onde Jesus fala: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos e expulsai os demônios, dai de graça o que de graça recebemos. Tentar interpretar o Mestre Jesus é algo difícil, pois ele não falava simplesmente para aquela época, sabendo que suas palavras se eternizariam pelos anos vindouros. Quando Jesus falava aos seus apóstolos que eles fossem curar os enfermos e curar os leprosos, não era somente do corpo físico que ele estava falando, mas principalmente as almas enfermas que se encontravam naquela época. Vamos lembrar que a doutrina do Cristo não foi para curar corpos somente, mas principalmente para libertar os espíritos. Nós sabemos que os corpos chegarão a um período onde, numa idade mais avançada, morrerá o corpo, mas o espírito permanecerá pela eternidade. A morte é do corpo físico. A desencarnação é um processo espiritual. Quando nós observamos a morte, é fenômeno biológico. É natural que tudo nasça, cresça e morra. Mas a desencarnação é um fenômeno espiritual. Desencarnar. A palavra encarnação e desencarnação, criada por Allan Kardec, traz a nós encarnar, quer dizer, na carne. Desencarnar, sair da carne. E este processo de desencarnar, que o espírito sai, perde esses fios invisíveis, é rompido com a desencarnação. Este processo é lento em alguns casos e traumáticos, mas naquelas almas bondosas e caridosas, o processo da desencarnação é mais rápido. Jesus, então, pedindo aos seus apóstolos para curar as almas enfermas, não somente porque todas as vezes que ele curava, ele falava: vá e não peques mais. Sabendo que os seus irmãos, se permanecessem no erro, outra enfermidade poderia voltar e aparecer. Então, vá e não tornes a pecar. Era a recomendação do Mestre. Ele veio trazer, então, a possibilidade de expulsar demônios. Mas quem seriam os demônios? Quando nós imaginamos a palavra demônio, nós acreditamos um ser telúrico, algo muitas vezes fora do comum, e eram espíritos maus. Expulsar os espíritos maus que atormentavam as pessoas, mas para libertar as pessoas do conúbio com esses espíritos maus, era necessário jejuar. Mas não era o jejum do corpo físico, não era simplesmente deixar de se alimentar, mas era jejuar moralmente, evitando que os nossos corações pudessem ser contaminados pelas maledicências, a maldade, o ódio, o rancor, o egoísmo e a vaidade. Era o jejum da alma que Jesus pedia. Para que nós pudéssemos, então, expulsar os espíritos, era necessário ter a moral. A moral necessária para que, quando nós falássemos ao espírito, o espírito nos respeitasse. Mas uma parte mais importante, quando ele pede para que nós ressuscitamos os mortos, há possibilidade, será, de ressuscitar os mortos? Jesus fez a ressuscitação dos mortos? É isso que muitas pessoas daquela época e até hoje acreditam. Jesus ressuscitou as pessoas que estavam mortas, mas Jesus também falou: não vim contrariar a lei, mas dar complemento à lei. Então é muito importante que nós entendamos, se ele não veio contrariar a lei e uma pessoa morreu, por que ele traz de volta uma pessoa que morreu? Então há alguma questão de interpretação. Nós vamos ver então 3 casos. O primeiro é a filha de Jairo.
era um senhor, um responsável pela sinagoga daquela época. Jesus, quando volta de Gadara e chega até Cafarnaum, Jairo chega correndo às margens do Tiberíades e vai até Jesus implorar: mestre, por favor, vá à minha casa. Minha filha está doente. Ela precisa que o Senhor a toque para que seja curada. Mas nesse interim que ele conversava com o mestre Jesus, outros amigos chegaram de sua casa e avisaram: não moleste mais o mestre, porque sua filha acaba de desencarnar. E Jairo entra em desespero. Mas Jesus, olhando para ele com ternura, fala: calma, não se perturbe, vamos à sua casa. E mesmo assim, Jairo, com medo e triste, porque a filha já desencarnara na sua visão. Quando Jesus chega na casa, os parentes estão em desespero, a mãe está em gritos, e ele fala: a moça não está morta, a moça simplesmente dorme. E aí, aqueles que estavam dentro da casa falam: é este o profeta que vocês falam? Que não consegue reconhecer uma alma que acaba de desencarnar? E Jesus entra ao quarto, simplesmente com Jairo, com Pedro, João e Tiago. Naquele momento, Jesus olha para a criança, que tinha 12 anos, uma adolescente, e fala a ela: menina, acordes. E ela começa a movimentar: em nome de Deus, eu te falo, acordes. E ela volta. E todos saem falando: Jesus ressuscitou uma morta. A menina estava morta, é um milagre. Outro caso, no dia seguinte, quando Jesus já ia para outra cidade, a estrada uma cidade chamada Naim, e viu, quando passava um cortejo fúnebre, uma viúva que estava indo enterrar o seu único filho. Ela estava desesperada e gritava: que será de mim? Não tenho marido, o único filho que tenho agora morreu. E Jesus se condoeu e, olhando para a criança, para o jovem que estava no caixão, chega até a beira do caixão e fala ao jovem: rapaz, em nome do meu Pai, eu te ordeno, tome a vida. E o jovem levanta. Mais uma vez, Jesus ressuscitaria os mortos. Mas o mais famoso de todos é o caso de Lázaro, um dos amigos mais bem-amados do Mestre Jesus. Jesus nunca se hospedara 2 vezes em uma mesma casa, com exceção da casa de Lázaro e de Simão Pedro em Cafarnaum. Jesus, quando estava com dias tumultuosos, sempre procurava ir a Betânia, na casa de Lázaro, onde uma das poucas famílias que, enfrentando o sinédrio e a autoridade romana, recebia Jesus por várias noites em sua casa simples, assumia a todos o amor e a dedicação ao Mestre Jesus. Então esta família era muito querida pelo Mestre. Mas Jesus estava em outro estado, fora da Judeia. Jesus estava em um estado próximo, chamado Pérea, próximos a Maqueronte, a grande prisão, onde já era o limite do Império Romano. E Jesus recebeu a visita de um mensageiro, que viera a pedido de uma das irmãs de Lázaro. A Marta pedir ao mensageiro que avisara Jesus: Jesus, Lázaro acaba de desencarnar. Por um momento Jesus pensa, reflete, como se desdobrasse através da dupla vista, indo até Betânia, e percebe que Lázaro dormia. E fala: está tudo bem com Lázaro? Ele somente dorme. Os apóstolos achavam que ele dormia. Então, se ele está dormindo, não está morto, está tudo bem. E Jesus ainda fica 2 dias ainda naquela região. E ele fala: no dia que amanhece, nós iremos a Betânia. E os apóstolos se preocupam. Jesus tinha sido jurado pelo farisaísmo de ser lapidado. Mas mesmo assim, ele chegava a Betânia, que era próxima à grande capital, Jerusalém. E quando chega, Marta vem correndo, e Maria, sua irmã, e abraça e fala: ó mestre amado, se tivesse entre nós, Lázaro não morreria. Mas como estava longe, nosso irmão morreu. E Jesus fala: Marta, acalente vosso coração. Vamos lá para acordar Lázaro. E Marta fala: mas Jesus, já faz 4 dias que ele está enterrado entre aspas, porque ele era não colocava a pessoa como nós colocamos em cova. Eles cavavam em rocha uma saleta e colocava a pessoa toda enfaixada
naqueles locais e deixava com uma pedra arredondada que fechava a entrada daquele sepulcro. E Jesus fala, vamos lá. Temos que acordar Lázaro. E ela fala, mas Jesus, ele já está em decomposição, cheira mal. E o mestre insiste, vamos lá. E abre-se a porta, o cheiro é muito forte. Jesus chega, toca em Lázaro e fala, Lázaro, em nome de meu Pai que estás nos céus, eu te ordeno, volte à vida. E Lázaro acorda. Mais uma vez Jesus ressuscitaria os mortos. E nós observamos então, por que ele estava então com o cheiro da decomposição? Vamos lembrar da palavra lazarento. Quem nunca ouviu uma pessoa xingar a outra de lazarento? Lazarento era sinônimo de pessoa leprosa. Lázaro tinha uma dermatose, um problema de pele, que naquela época qualquer dermatose era lepra. Para eles que não conheciam, eles tinham medo. E ele tinha essa dermatose. Como ele foi enfaixado, aquilo aqueceu, suou, transpirou e cheirava mal a sua dermatose, criando até pústulas naquele local. Então, nós podemos observar que os lazaretos vêm de lazarento, que vem de Lázaro, que era uma pessoa que tinha lepra, que na verdade era uma dermatose. Então nós observamos que Jesus fez isso. Mas foram 3 casos que Jesus ressuscitou, não é? Mas nós então vamos observar na pergunta 422 do Livro dos Espíritos, onde nós falamos da letargia e da catalepsia. O que seriam essas duas situações? É a morte aparente, onde a pessoa que está sob letargia ou catalepsia, ela entra num sono tão profundo que ela perde todos os sinais vitais, mas está viva. Já ouviram falar nos casos de pessoas que são enterradas e quando vai exumar o corpo, ela está de costa. Ela virou, quer dizer, foi muitas vezes enterrada viva. Porque se hoje pode acontecer este erro pela medicina, imagina naquela época que era precário. Em uma região muito quente que tinha que pegar as pessoas e enterrar rapidamente. Porque senão federia. Então levaria rapidamente já para o túmulo. Então Jesus não ressuscitou quem tinha morrido, mas quem estava adormecido, porque ele falava, eles não morreram, eles dormem. Então era um estado de torpor, de letargia, que a alma se entrava, e Jesus, com a autoridade moral que tinha, conseguia fazer o espírito despertar daquele estágio letárgico ou cataléptico, voltando a si. Então Jesus não ressuscitou os mortos, ele simplesmente despertou aqueles que estavam adormecidos. E nós vamos observar então outro caso de ressurreição. O caso do próprio Jesus, onde várias das pessoas testemunharam a ressurreição do Mestre. Mas Jesus ressuscitou? Ressuscitou de corpo presente? O corpo dele voltou? Não, não foi o corpo que voltou. Nós vamos observar no livro Sexo e Consciência, de autoria de Divaldo Pereira Franco, ditado por ele mesmo, que foi organizado pelo Luiz Fernando, onde ele conta uma conversa com Francisco Cândido Xavier, que ele pergunta ao Chico, se Jesus não ressuscitou de corpo presente, então para onde foi o corpo do Cristo que sumiu? Aí o Chico responde, segundo Emmanuel, o corpo de Jesus sofreu uma implosão molecular. As suas células se desfizeram como simplesmente evaporasse um gelo que evaporassem, para que o corpo do Mestre não fosse motivo de guerras e batalhas. Então, segundo Chico, Jesus teria o seu corpo desaparecido pela implosão molecular. Então nós podemos observar, Jesus aparece a Maria de Magdala. Ela chega desesperada para ver o Mestre, e ela não encontra. E ela então, posteriormente, quando ela retorna entre os seus amigos e fala que Jesus não estava, ela retorna sozinha e encontra Jesus próximo aos jardins, e ela vendo o Mestre Jesus, ela tenta o abraçar e ele pede que não abrace porque ele não tinha subido aos céus ainda. Então ela volta para falar a todos que Jesus ressuscitara, que Jesus estava vivo e era verdade. Mas nós vamos observar então que Jesus não veio de corpo presente. Mas como que apareceu então? Porque o perispírito, dentre as várias qualidades que o perispírito, as várias propriedades do perispírito, uma delas é a tangibilidade. O perispírito pode se materializar e ser palpável, tangível.
Então nós podemos ver, tocar, sentir como Tomé tocou as suas feridas através das propriedades do perispírito. Então nós vamos observar que João, ele fala nos evangelhos, né, os 4 evangelhos, no Novo Testamento, o evangelho de João, no capítulo 20, ele fala claramente: estávamos todos reunidos nas salas de portas fechadas, e Jesus aparece diante de nós. Diante de nós? Como? Se ele não atravessou a porta. Se ele tivesse aparecido com o corpo carnal, ele teria que ter entrado pela porta. E se ele aparece então materializado no meio de todos, ele estava com o seu corpo fluídico. E se fosse reencarnação, ou melhor, a ressurreição, ele ficaria por longo período. E Jesus ficava, depois de sua ressuscitação, que eles falaram, da ressurreição, melhor dizendo, Jesus ficou por 40 dias. E não ficou todos os momentos com eles. Ele ficava em pequenas etapas. E aí nós vamos ver que várias pessoas na Idade Antiga, principalmente Apolinário, ele falava que Jesus nunca nasceu como nós nascemos. Jesus era um corpo espiritual, era um espírito no meio de nós, que nunca tinha possuído um corpo de carne. E isso dá o nome de agêneres. Isso nós podemos observar no capítulo 15, no livro A Gênese, onde vai tocar no tema dos agêneres, os não criados. Então Jesus, na concepção deles, nunca foi reencarnado, humanizado como nós. Mas isso é uma mentira. É um equívoco daquela época, porque Jesus habitou um corpo de carne como o nosso. Jesus não transgrediu as leis em momento algum. Então ele veio, sentiu todas as dores do martírio, porque mesmo pelo que? Se fosse um espírito, quando fosse pregado na trave romana, se fosse um espírito, não furaria. Seria rarefeito, e Jesus foi pregado ao fim da crucificação. Longinos enfia a lança até no peito do mestre para comprovar a desencarnação dele. Então Jesus é realmente um espírito que reencarnou como nós. Ou melhor dizendo, Jesus nunca reencarnou, somente encarnou. Ele nasceu uma só vez no planeta Terra. Nós sim, reencarnamos por várias vezes, voltamos ao círculo carnal por várias etapas, mas o Mestre Jesus não, só desceu à Terra uma só vez. E nós podemos observar então, que nós podemos ler no Livro dos Espíritos, a ressurreição da carne, na pergunta 110, onde Allan Kardec pergunta: o dogma da ressurreição da carne é a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? E a espiritualidade responde: exatamente. Simplesmente mudaram os termos, mas o sentido é o mesmo. Ressurreição ou reencarnação. O sentido é o mesmo, mas nós sabemos, através de Orígenes, um dos pais da igreja, que ele traz a informação que, no concílio de Constantinopla, onde no ano de 553, o imperador romano Justiniano, casado com uma meretriz, Teodora, e ela se tornou de uma mulher equivocada, ela passa a ser a imperatriz. E com a sua mão de ferro governava ao lado de Justiniano. Só que ela tinha medo que as amigas dela soubessem que ela reencarnaria. E começaram a falar para ela que ela simplesmente, olha, as amigas prostitutas falavam para ela: uma de nós hoje é imperatriz, então a nossa profissão é muito digna. E ela, incomodada, mandou decapitar 400 amigas de equívoco anteriormente. E aí o povo começou a falar, porque a teoria da reencarnação era comum dentro do Império Romano, porque vinha já das filosofias orientais. E aí a população começou a falar: ela reencarnará e morrerá 400 vezes para pagar as 400 mortes. Nós sabemos que não funciona assim. Não é porque matou 400 que tem que nascer 400 vezes. Nós vamos observar que João Batista mandou decapitar os seguidores do deus Baal, aproximadamente 400 sacerdotes. Mas João Batista, quando ele reencarna, ele foi decapitado uma só vez, mas cumpriu a sua trajetória através do bem que fez. O bem que se faz apaga o mal que se fez. Então Teodora
obriga a Justiniano a chamar o Papa em Constantinopla para modificar a palavra reencarnação, retirando de todos os pergaminhos, para que colocasse a palavra ressurreição e dando uma outra significação que não fosse a reencarnação, que era voltar à carne, nascer novamente. Era simplesmente ressurgir, porque ela sentia-se incomodada que os outros pudessem imaginar que hoje ela era imperatriz, mas amanhã ela poderia reencarnar em situações precárias e devedoras. Então nós vamos observando isso. E Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, ela traz uma parte muito interessante, que quando Jesus falava aos seus apóstolos, vá, ressuscitai os mortos, não eram os mortos que tinham perdido o seu corpo carnal, mas ressuscitar os mortos vivos. Quantos dentre nós estão mortos, mas continuam andando? Continuam respirando, se alimentando, mas estão mortos, porque perderam a esperança na vida, porque perderam a alegria de viver, se perderam pelas depressões, pelas subjugações dos espíritos maus, afastaram do caminho reto que o Mestre Jesus nos traz. Quantos de nós, muitas vezes, estamos vivos, mas mortos, sem sentidos na nossa vida, onde o vazio existencial que Carl Gustav Jung tanto bem fala, que muitas pessoas não têm metas, não têm diretrizes, as suas vidas são vazias porque falta algo. Então nós sentimos dentro do nosso peito a necessidade, uma ansiedade, essa inquietação, esse desejo de ser amado, e nós não observamos de onde vem essa necessidade. A necessidade não está em nada material, não está em carro, em casa, no casamento, nos filhos. A felicidade não mora fora, mas a felicidade mora dentro de cada um de nós. E a partir do momento que nós entendermos que a falta, a solidão que nós sentimos é a falta de Jesus em nosso coração. Mas não é falar em Jesus, é sentir e viver Jesus. Mas como nós podemos viver Jesus? Mas nós podemos orar, buscar a sua vivência, ler os seus ensinamentos. Nós podemos observar que o espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, tem vários livros que falam da vida de Jesus. Nós podemos observar Dona Amélia Rodrigues Espírito, através de vários livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, onde ela tem uma série evangélica, onde ela é conhecida como a aquarelista do Evangelho, porque ela fala de Jesus de tal maneira e tão bela, que parece que você vê os quadros do Mestre Jesus. Busquemos então Jesus dentro dos nossos corações, para que nós possamos ser irradiados por essa energia sublime, consoladora, que vai preencher as lacunas do nosso ser. Quantos de nós temos interrogações em nossa cabeça? Quantos de nós olhamos a vida e a vida é sem graça, sem sentido? Parece que o dia é cinzento, a comida não tem sabor. O amor de outrora hoje já perdeu sentido. A pessoa amada que hoje nós já não amamos mais. Os filhos que não nos traz mais alegria. Mas não é o problema externo, é a solidão interna. E só é solitário quem não é solidário, segundo Joana de Ângeles. Quando nós saímos a secar as lágrimas dos nossos irmãos em sofrimento, as nossas lágrimas internas serão secadas. Não há alegria que possa comparar a secar lágrimas, a ajudar necessitados. Em quantas reencarnações de equívocos, reencarnações longínquas, que nós, através das nossas ignorâncias, da busca desmedida pelo poder ilusório, pelas moedas de ouro que nós não levamos a entrar ao mundo espiritual, nós matamos, enganamos, humilhamos. Quantas lágrimas derramamos, e hoje a doutrina espírita, a terceira revelação, o Consolador prometido, vem nos chamar, para que através da caridade nós possamos secar as lágrimas que derramamos em vidas passadas, ou em alguns casos, até mesmo nessa vida, que nós não nos martirizamos. Se nós temos equívocos em nossa vida, não adianta ficar preso, amarrado àquela dor, àquele sofrimento. Pensamos então
à frente, ao futuro. Infelizmente, todos aqueles que pensam no seu problema, na sua negatividade, na sua inferioridade, ele avoluma os seus defeitos. Vamos pensar nas virtudes que podemos ter. Os defeitos que nós temos desaparecerão com o tempo. No cultivo das virtudes, então, como os jardineiros hábeis, vamos começar a trabalhar dentro dos nossos jardins, podando as arestas, ou melhor, as ervas daninhas que nascem dentro do nosso coração, para que as nossas virtudes, as flores, nasçam e que o seu perfume possa auxiliar os nossos irmãos, tirando as ervas daninhas, os defeitos morais que nós trazemos de vidas passadas, desenvolvidos nessa vida por ignorâncias nossas. Não somos melhores do que ninguém, mas a doutrina espírita nos mostrou o mapa para que nós possamos encontrar o tesouro da nossa vida pelos nossos próprios pés. Aí está a sabedoria divina. Jesus não trará a salvação como muitas pessoas acreditam que Jesus morreu para nos salvar. Jesus não morreu para nos salvar porque ninguém está salvo. Mas então qual a salvação que Jesus nos trouxe? Jesus morreu para nos salvar da ignorância. Porque não sabíamos como fazer. A sua vida, a sua obra e a sua morte são os caminhos, a sua maior pregação. Então ele morreu para nos salvar da ignorância, desse véu que cegava as nossas almas. E hoje somos chamados ao trabalho fraterno. Hoje, através dos exemplos desse divino amigo, que nos conhece nominalmente, que está de braços abertos a esperar os seus filhos, ele está conosco. Onde um ou dois estiverem em meu nome, ali estarei com ele. Todas as vezes que orarmos, qual a necessidade da prece? O que é a prece? As preces pagas. A prece é o meio pelo qual nós nos comunicamos com Deus. É o WhatsApp de Deus. Nós podemos mandar um WhatsApp para Deus através da oração. Toda vez que nós levarmos o nosso pensamento ao Mestre, que nós com o nosso sentimento vibrarmos, essa oração chegará lá. Mas existe uma frase muito bem dita, que as paredes de um hospital ouvem preces muito mais sentidas do que as paredes de muitos templos religiosos. Porque muitas vezes, dentro do templo religioso, nós oramos da boca para fora. Mas na hora da agonia e do sofrimento, onde nós estamos vendo um ente querido às portas da morte, nós oramos com a alma, não somente com a boca. Então, quando formos orar, oremos então com a nossa alma, que possamos falar com o Mestre Jesus do íntimo, sem belas palavras. Não precisa fazer declamações ao Mestre, mas que nós possamos ter sentimento nas pequenas palavras, que nós possamos ser verdadeiros. Então nós podemos fazer as orações e as preces pagas, que os escribas, aqueles que eram responsáveis por escrever as leis, eles oravam, mas eles devoravam as casas das viúvas. O que queria dizer isso? Porque Jesus falava que eles aproveitavam daquelas viúvas que acabaram de perder os seus maridos e cobrava dinheiro delas para orar pelo seu ente querido. Então, na verdade, o pouco que sobrar às viúvas, eles pegavam como a desculpa de orar às pessoas que tinham desencarnados. Então, as preces não podem ser pagas. Nós não podemos cobrar por oração, dar de graça o que de graça recebemos. Tudo que nós recebemos da espiritualidade superior não nos pertence. A nossa mediunidade nos permite ser simplesmente um aparelho, um interlocutor do mundo espiritual ao mundo material. Vamos observar Francisco Cândido Xavier, quando ele morava ainda em Pedro Leopoldo, e ele começou a psicografar, e os livros dele começou a vender muito, e eles passavam muita necessidade. O pai de Chico não entendia isso e falava: Chico, nós estamos passando fome, vende esses livros teu que está vendendo bastante, pega dinheiro e vamos comer. E ele fala: pai, eu não posso, porque não é meu. Ele falou: como não? Se é você que está escrevendo, não é seu. Ele: pai, eu só simplesmente coloco no papel o que a espiritualidade traz. Não me pertencem os livros.
No entanto, devido a essas contendas com a sociedade, até mesmo dentro da família, Chico muda para Uberaba. E contam nossos amigos que Chico, quando queria presentear com um livro dele, que ele tinha psicografado, ele comprava na banca, mas ele não pegava. Porque todos os direitos autorais dos livros foram passados em cartório para instituição filantrópica. Um livro do Chico Xavier, que na época tinha vendido mais de 10 milhões de cópias, um livro, vendido a R$1, poderia chegar a 10 milhões de reais. E o livro custa mais ou menos R$30, que é o Nosso Lar. Um livro dele, best-seller. Ele tem 425 livros escritos. Recebeu doação de Frederico Fichtner. Ele recebeu até uma fazenda para que ele pudesse ter para ele, ficar para ele a fazenda. E ele na hora pegou e doou a fazenda ao Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira. Dar de graça. O que de graça recebemos? O passe, a palestra, o atendimento fraterno, todos os trabalhos dentro, através de uma psicofonia, de uma psicografia, de um receituário homeopático, nada se cobra. Tudo é de graça. Se a pessoa se formou para médico e ele está receitando através dos seus conhecimentos, não tem problema ele cobrar porque é do serviço dele. Mas o que vem de orientação espiritual, jamais nós podemos cobrar. Jesus, quando chega ao templo e encontra dentro do templo várias pessoas comercializando, os vendilhões ou os mercadores dentro do templo, que em algumas tradições mostra Jesus enraivecido, com ódio, Jesus derrubando as bancas, quebrando tudo. As traduções falam isso. Jesus chicoteou aquelas pessoas que estavam ali. Como que nós podemos aceitar que o Mestre Jesus, este homem de amor, poderia agredir um ser? Jesus chicoteou com as palavras que doíam nas suas almas, daqueles que estavam ouvindo, porque chegava lá, e naquela época, os judeus faziam sacrifícios. Para pequenos erros, sacrificava-se pomba. Para medianos erros, um carneiro. E para grandes erros, eles sacrificavam um boi, uma vaca. Então eles achavam que se eles errassem, sacrificavam um animal e Deus perdoava. E aí, Jesus nos mostra que não poderia o templo de Deus, a casa de Deus, ser um templo de mercadores, de vendilhões, que estavam ali para ganhar dinheiro, enganando as pessoas, porque se você fez algum mal na sua vida, não é sacrificando um animal que você vai pagá-lo, não é simplesmente pedindo perdão a Deus e cometendo o erro que você vai resolver o problema, porque Deus não perdoa. Deus não perdoa? Não. Para Deus perdoar, ele tinha que ser ofendido, e Deus é perfeito. Mas nós temos um costume de não entender a Deus e rebaixar a Deus até nós. Então nós achamos que Deus perdoa, mas aquele que perdoa é aquele que tem necessidade do perdão. Porque sentiu ofendido. Nós conseguimos ofender a Deus? Em algum momento nós podemos ofender a Deus? Perdão. Em algum momento podemos ofender a Deus? Em momento algum podemos ofender a Deus. Porque Deus é como o sol. Deus sempre brilhará para os justos e para os injustos. Então Deus não perdoa. Mas Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para quitar débitos. O que é perdão? É apagar a falta. E nós sabemos que todas as vezes que cometemos uma falta, nós infligimos a lei de Deus. E temos que reabilitar diante da lei de Deus. Então não adianta orar pedindo perdão. Pedir perdão já é um começo, mas vamos ter que reabilitar o erro. Como que nós vamos ter que reabilitar? Através da caridade, ou em alguns casos de pessoas mais rebeldes, até mesmo pelo sofrimento. Mas então nós temos que compreender que aquele que perdoa é porque ficou ofendido. E Deus jamais ficou ofendido pela criatura humana. Você imagina se Deus se ofendesse com alguém, ele fazia um estralar de dedos e matava uma multidão. E Deus é supremo, está acima de tudo. E então, quando eu infrinjo as leis de Deus, eu tenho que ressarcir com as leis de Deus. Porque não sairás da terra enquanto não quitar o último ceitil, o último jota.
É isso que nós temos que entender. Que o perdão de Deus vem sempre através da reencarnação. Aquele menino que reprova no colégio, é banido do colégio, de espécie alguma, ele ganha uma outra oportunidade, vai refazer aquele ano. E nós, quando reprovamos na nossa reencarnação, nós adquirimos um novo ano, uma nova vida, uma nova carne, para que possamos renascer e fazer de novo. Para que possamos nos modificar, nos aperfeiçoar. Este é o caminho da evolução. Então Jesus, quando chega ao templo, ele fala àqueles homens, aos seus corações. E a sua palavra dói tanto a eles, porque estavam comercializando e deturpando o sentido da igreja, do templo, para comércio. Então Jesus os expulsa daquele local santo. Mediunidade gratuita é outro tema também dentro deste capítulo. O que é ser médium? Médium é aquele instrumento pelo qual a espiritualidade usa como intermediário com o plano físico. Então, médium é aquele que está no meio, médium, do latim medium, no meio. Então, ele está no meio do plano espiritual com o plano material. Ele tem o telefone que consegue ouvir o plano espiritual e transmitir. Ele é o interlocutor, este é o médium. Todos nós somos médiums, segundo Allan Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo 14, ele coloca claramente, toda pessoa que sente influência de um espírito, em qualquer grau que seja, é médium. Então nós vamos ter médiuns ostensivos que veem, que ouvem, que psicografam, mas aqueles também que sentem um arrepio, aqueles também que sentem um mal-estar, que um espírito sofredor encosta e ele começa a sentir, sem ter doença alguma, começa a sentir todas as sensações de amor, de ódio, de rancor, está bem, de repente está melancólico, daqui a pouco está rindo de novo, daqui a pouco está atacando pedra nos outros. Muitas vezes é a mediunidade desequilibrada. Não é a mediunidade que traz essa intemperância no humor da pessoa, mas o desequilíbrio da mediunidade. Mediunidade é coisa santa, que tem que ser praticada santamente, religiosamente. Então nós podemos observar outro caso também que muitas pessoas perguntam, Jesus foi médium? Jesus foi médium? Não. Segundo a Gênese, no capítulo 15, Jesus não foi médium. O médium é um interlocutor do plano espiritual. Então, se a pessoa é médium, Chico Xavier era médium. E ele ouvia os espíritos, era orientado pelos espíritos e trazia as informações ao plano material. Mas qual o espírito poderia ser mais elevado que o Mestre Jesus, que foi o maior de todos, para orientar o Mestre? Então nenhum espírito orientou Jesus, porque ele era o espírito mais puro que passou pela face da terra. Ele não foi interlocutor de nenhum espírito. Ele era por si só. Ah, mas ele fez curas? E as curas que ele fez, ele não era um médium de cura? Não. O médium de cura utiliza da energia espiritual e da energia material, corporal, fluídica nossa, humana. E Jesus não precisava disso. Através da sua autoridade moral e da sua evolução espiritual, ele conseguia com a sua própria energia curar os cegos, os leprosos, os aleijados. Ele conseguia. Então ele não precisou da ajuda de ninguém. Então Jesus não era médium de ninguém. A menos que nós podemos falar que Jesus era médium de Deus. Porque ele e o Pai eram um só. Ele falava o que Deus falava. O que Deus tinha vontade, ele traduzia aos seus filhos. Então ele veio numa época difícil, onde o coração humano era intolerante, era bruto. Jesus veio trazer a todos as orientações necessárias. E o médium pode cobrar? O médium pode cobrar pela psicografia? Ah, mas muitos médiuns cobram, mas vamos respeitar os nossos irmãos equivocados. Se está cobrando, é algo que ele assumiu, mas o que a nossa doutrina espírita nos ensina, que a mediunidade é um dom de Deus, que é de graça, recebemos e de graça devemos dá-la. Não podemos em momento algum cobrar. Mas e se a pessoa cobra? Isso é um problema que não nos compete. Nós somos espíritos individuais e seremos responsáveis por esses atos. Se este irmão equivocado está cobrando, ele arcará com as consequências do seu ato errado. Mas então nós temos que olhar que o médium não pode viver da mediunidade.
Igual a alguns irmãos líderes religiosos de outras doutrinas que não trabalham, vive da religião recebendo um salário. Mas o espírita trabalha. O espírita vive do suor do seu próprio rosto. A mediunidade é o trabalho com Jesus. O nosso trabalho material é outra força. Não adianta ficar esperando que a espiritualidade vai resolver nosso problema material, porque não vai. Não adianta rezar a Deus ou orar a Deus pedindo a Mega Sena, porque não vai vir. Então vamos começar a trabalhar, buscando o nosso trabalho, a nossa sustentação material e a nossa mediunidade com muito respeito, porque nós servimos o Mestre Jesus. Todo aquele com a sua mediunidade, desde o médium ostensivo ao mais simples dos médiuns, se trabalhar com afinco e fervor e respeito ao Mestre, está servindo Jesus. Isso que é o mais importante. Quando nós olhamos o Chico, fala, nossa, mas nossa mediunidade jamais será daquela forma. Não nessa encarnação. Mas com o pouco que temos, é o talento que Deus nos deu, que nós possamos multiplicar, que seja pouco talento, mas que multiplicamos, que colocamos esse talento à prova, que levamos a palavra do Mestre Jesus, que possamos cantar Jesus aos corações amigos. Isso é muito importante a todos nós. E por que então fala que Moisés proibiu a evocação dos espíritos? Porque nós vamos ver alguns irmãos de outras religiões que falam, Moisés proibiu. E proibiu mesmo. Mas por que proibiu? Porque naquela época era uma situação à parte. Eles acabaram de ser libertados da escravidão no Egito. E eles, de tantos anos convivendo com os egípcios, começaram a adquirir os costumes dos egípcios. Eles começaram a consultar os espíritos para ver se ia casar, se ia vender, se poderia ter lucro, se ia ficar rico. Porque os egípcios pegavam os seus pitons ou pitonisa, os médiuns daquela época, e eles começavam a procurar e perguntar e conversar com os espíritos. Então Moisés proibiu a comunicação com os espíritos naquela época, devido à vulgarização da mediunidade. E eles começaram a acreditar nos deuses egípcios. E Moisés tinha a obrigação de manter os judeus acreditando onde? Em um Deus único. Por isso a proibição, que serviu para aquela época. Mas nós, quando evocamos a nossa espiritualidade, é para fazer o bem, é para relembrar Jesus, que é isso que é o mais importante a todos nós. Que nós possamos ter dentro dos nossos corações, aflitos e necessitados, a chama que o Mestre Jesus trouxe a todos nós. Que em momento algum se ache só, porque tens a espiritualidade que cuida de todos nós. Todos nós temos um anjo de guarda, espíritos amigos que foram antes, espíritos familiares que nos amam e nos cuidam. Que nós nunca nos sintamos desamparados no momento das aflições. Como Bartimeu, o cego de Jericó, que possamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e clamar a Ele, Jesus de Nazaré, tende piedade de nós, Mestre amigo, dos nossos corações sofridos e combalidos, pelas dores que carregamos e trazemos de várias vidas passadas. Ó divino amigo, esteja conosco, burilando os nossos corações, para que possamos, através da redentora doutrina espírita, consolar os nossos corações aflitos e consolar os irmãos que vêm. A esta casa abnegada do caminho, que tanto atende às pessoas necessitadas e aflitas, que a luz do Mestre esteja sempre dentro dos nossos corações, que esta luz abnegada reflita como um sol interior, para que todos aqueles que apoiem sobre a sombra bendita desta casa sejam aquecidos, para que os seus corações aflitos sejam recompostos, para que nós possamos cantar hosanas ao Mestre Jesus, que possamos falar que somos espíritas trabalhadores, que os nossos corações sejam consolados, Mestre Jesus, que a todos nós recebamos de vós a orientação necessária, o consolo, que possamos ter o esclarecimento para as nossas dúvidas. Sê conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre, que assim seja.